Graça e paz, irmãos. Vamos meditar um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Esse texto da palavra do Senhor, ele fala da igreja primitiva, ou seja, a igreja que deu andamento, deu prosseguimento às obras de Cristo, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. E ali, essa igreja ela era comandada pelos apóstolos. A Bíblia nunca diz, em lugar nenhum, que alguém era superior a outro. Pelo contrário, a igreja primitiva ela fazia parte de uma comunidade onde todos viviam juntos, perseverantes na doutrina que os apóstolos transmitiam. Era uma igreja que vivia em comunhão verdadeira, uma igreja que vivia em oração e que vivia também as necessidades materiais do ser humano, que é o partir do pão. Alguns acham que o partir do pão era a ceia. Também podia ser um momento, de partir do pão, a celebração da ceia. Mas o que a palavra aqui está falando é no partilhar, partilhar as necessidades de uns com os outros. Ou seja, quem tem mais ajuda quem tem menos faz a sua parte. E era uma perfeita comunidade que vivia sem que cada um tivesse um destaque maior do que o outro. Não, eram todos iguais ali. Inclusive no sistema, na questão financeira, aqueles que tinham mais vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, entregavam para que os apóstolos administrassem, e isto eles faziam com alegria e singeleza de coração. Isto é uma coisa que não é imposição de homens e que os homens nunca vão entender esse procedimento cristão. O fato de ser voluntário, de fazer as coisas com alegria, com singeleza no coração. Este momento tão difícil da Igreja de Cristo, logo após a sua morte, onde todos as outras pessoas, os outros sistemas aí que não pertenciam ao cristianismo, não pertenciam ao grupo dos discípulos, perseguiam os discípulos. Os discípulos eram perseguidos, como diz a palavra do Senhor, por todos, mas ainda assim eles faziam a obra do Senhor de uma forma muito bonita, Perseveravam nas orações, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, Ou seja, pela ordem, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão.
Essa era a forma, né? Esse era o modo de vida dos primeiros cristãos. Ah, pastor, mas isso era então o comunismo. Não, isso era uma vida em coletividade, uma vida em cooperação, né? Não era imposição dos apóstolos. Tanto é que quando aqueles que venderam a propriedade e entregaram uma parte ali para os apóstolos e a outra parte esconderam, o apóstolo foi bem claro dizendo: vocês poderiam ter ficado para vocês com as coisas que vocês tinham, é de vocês, ninguém obriga vocês a entregarem. Agora, o que vocês não poderiam nunca era ter mentido que estavam ajudando alguém, quando na verdade vocês estão escondendo a realidade. E é o que nós temos hoje, né? Pessoas que mentem para nós, que mentem para o povo, principalmente para o povo pobre, que vai ajudar, que está ajudando, mas na verdade ele está escondendo a maior parte do dinheiro, a maior parte do capital, para ele mesmo usufruir e entregando ali uma parte e dizendo que ele está fazendo alguma coisa por alguém, sendo que aquilo ali ele já tirou das outras pessoas, na verdade. Esse sistema, né, de viver em comunhão, de partilhar todas as coisas, a gente não vê muito isso hoje, né? A gente não vê muito mais isso hoje. Uma porque nós vivemos num sistema capitalista, onde há uma concorrência muito grande e as pessoas precisam se manter, né, dentro daquilo que eles se propuseram a fazer, porque senão as coisas não ficam legais, né? Mas muito também, né, se nós olharmos para a Bíblia, é porque começou, né, diante desse sistema tão maravilhoso, tão importante, né, que a igreja praticou, começou a surgir pessoas que se infiltravam no meio dos cristãos e aí eram preguiçosos, né? Não queriam trabalhar, só queriam repartir aquilo que os outros tinham, né? E aí o apóstolo Paulo fala que se alguém não quisesse trabalhar, que também não comesse. E com isso, então, depois também os apóstolos foram perseguidos, foram mortos, e a vida seguiu o seu curso, a igreja também acabou sendo aceita e se envolvendo, né, com o Império Romano, e aí mudou tudo. Aí aquela coisa bonita, aquela coisa especial da igreja cristã primitiva, ela deixou de existir, né? A igreja agora passou a também focar no capital, na herança, na quantidade de terra, de riquezas, e foi deixando a questão dos necessitados para um segundo plano. Não que a igreja tenha deixado de atender os necessitados, não, isso não. A igreja sempre atendeu, mas de uma forma muito precária, né? E hoje nós estamos vendo uma época totalmente diferente, mas é importante a gente meditar aqui e pensar nessas coisas bem importantes da igreja primitiva, que trazia tanta alegria, tanta satisfação, tanta felicidade, tanta presença, né, de Deus na vida das pessoas, que era perseverar na doutrina, né? Não é na doutrina de homens, mas na doutrina apostólica, na doutrina daquilo que está escrito na palavra do Senhor, perseverar nas orações, né? A palavra do Senhor nos ensina a orar sem cessar, perseverança também na comunhão, né? Procurarmos termos comunhão uns com os outros, e também no partir do pão, né? Não se imagina que uma igreja tomada pelo amor de Cristo veja alguém em necessidades e não faça nada. Resolver o problema, a situação difícil de cada um é um assunto já bem complicado, mas não podemos deixar de olhar a necessidade do nosso próximo, do nosso semelhante. Porque a Bíblia diz que quando nós vemos um irmão passando por necessidades e não fazemos nada por ele, também não estamos fazendo nada por Cristo Jesus. Pense nisso, Deus abençoe e tenhamos aí uma vida cristã
verdadeiramente dentro daquilo que é a vontade do Senhor. E quando isso acontecer em nossas vidas, o Senhor acrescentará a cada dia aqueles que vão sendo salvos, né, pelo nosso testemunho, pelo nosso procedimento, pela nossa obediência à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Graça e paz a todos.